Passo. Marcar. Olá, amigos do TI Acessível, tudo bem com todos? Espero que sim. Dando continuidade aqui ao nosso projeto, tá? A criação do nosso projeto, que a gente já começou, né, em aulas passadas, tá? A gente agora vai começar a configurar banco de dados, arquivo de configuração, tá? E vamos criar aí as classes, né, que vão compor a utilização de nossos futuros recursos, tá? Então a gente vai criar ali o banco de dados, a tabela, tá? A gente vai aproveitar para adicionar no projeto a chave no arquivo de configuração app settings da nossa API ASP.NET Core, tá? E a gente vai aproveitar também para, dando tempo, né, se não ficar muito longo, já criar ali a primeira classe para fazer a primeira coisa com o nosso banco de dados, tá? Para começar, eu queria pedir para vocês aproveitarem aí, não esquecer de compartilhar o vídeo com um amigo de vocês que também não enxergam e é da área de TI ou deseja se tornar, enfim, pessoas que gostam de tecnologia, de programação, né? É tão difícil, né, a gente conseguir levar um canal de, com esse nicho, né, tão específico, muito longe. Então eu peço a ajuda de vocês, tá? Para a gente conseguir bater aí uma quantidade bacana de visualizações, de likes, tá? E quem sabe chegarmos aí aos 1.000 inscritos, né? Que é a nossa meta agora inicial, tá? Estamos aí perto dos 300, né? Então ainda temos um caminho pela frente, mas que possamos chegar rápido aí com a ajuda de vocês, primeiramente de Deus e depois de vocês com relação a compartilhar, a curtir, a comentar, tá? Então é isso, a intenção é ajudar, tá? E ajudar todo mundo e trazer novos conteúdos de programação na parte, no que tange deficiência visual, que a gente sabe que é tão escasso na web, né? Principalmente aqui no YouTube, tá bom? Então eu peço a ajuda de vocês e sem mais delongas, vamos aqui ao conteúdo do vídeo. Iniciar. Public Hobbies do Spotify Hobby. Bem, eu estou aqui com minha tela agora aparecendo. A primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui, tá, o banco de dados para nossa API. A nossa API vai ser bem básica, tá? Ela vai ter muitos recursos interessantes ali com relação à tecnologia, à arquitetura, a código, a bibliotecas, tá? Mas a gente não vai complicar muito. A gente vai criar uma API simples ali de, sei lá, de estoque, né? Gerenciamento de estoque, onde a gente vai ter ali produtos que a gente vai reduzir quantidade, aumentar, tá bom? Retirar do estoque, adicionar produto novo no estoque, alterar, ter quantidade e fazer reposição de estoque para cada produto. Então, é uma API muito nesse sentido, tá bom? E claro que essa API necessita de um banco de dados, para a gente poder armazenar as informações diversas que existirão em nosso serviço aqui, tá? Em nosso microserviço, tá? Esse banco de dados a gente vai utilizar o padrão do C Sharp, tá? O padrão do .NET, do mundo .NET, que é o SQL Server. Nada impede que se utilize em outro, como MySQL, Oracle, enfim, mas a gente vai manter o padrão aqui utilizando o próprio SQL Server, que vocês podem instalar. O que acontece com o SQL Server? O SQL Server é um produto pago da Microsoft, tá? Para quem utilizar a nuvem da Azure ali e outros provedores seja de nuvem pública, né, como é o caso da Azure, provedor de nuvem, seja uma hospedagem compartilhada, claro que vocês vão ter já um banco de dados disponível, tá, para poder estar utilizando. Mas localmente, ou seja, em nosso próprio computador, enquanto a gente está desenvolvendo o nosso sistema, é muito interessante a gente ter também, tá, um banco de dados local instalado em nosso computador para a gente poder utilizar recursos SQL sem precisar envolver um servidor de banco de dados. Imagine que você tenha um site já hospedado, uma API hospedada. Não é interessante você desenvolver, né, fazer testes ali, inserções novas de dados, consultas, enfim, coisas que têm a ver com SQL, utilizando o seu servidor real, ali, o seu ambiente de produção. Né? Não tem sentido isso. Então, é muito interessante a gente ter um ambiente local para a gente poder testar e na hora que a gente publicar a nossa aplicação, logicamente que ele vai se referir à aplicação hospedada, vai se referir ao banco de dados do servidor ali, do provedor que disponibiliza um servidor de banco para a gente, para ficar separado do nosso ambiente de desenvolvimento, tá bom? Então,
Utilizando aqui uma maneira bem tradicional, já que é muito simples aqui com o SQL Server, a gente consegue ter à nossa disposição um banco de dados gratuito, mesmo sendo SQL Server, com algumas limitações, claro, mas nenhuma dessas limitações vai nos atrapalhar em absolutamente nada, tá? Nenhuma limitação dessa vai nos impedir de nada aqui, a nível de desenvolvimento, porque a gente vai conseguir desenvolver normal, certo? Mesmo com essa versão gratuita do SQL Server, que se chama SQL Express, tá? Tem o SQL Developer também, mas aí já é um pouco mais profundo, porque possa ser que seja pago, tá? Depende muito da quantidade do tamanho do banco de dados, ali, quantidade de usuário que vai estar acessando aquele banco, então possa ser que você pague, tá? Você pode baixar o SQL Server Developer? Pode, mas eu julgo não tão necessário, tá? Você pode trabalhar com total conforto, com total tranquilidade, com o SQL Server Express, tá? Que é mais simples ali, é uma versão reduzida do SQL Server, mas que para o propósito de ter um banco de dados para trabalhar com consultas, com inserções de dados, criação de tabela, enfim, tudo que envolve dados SQL e tal, a linguagem SQL, é mais do que o suficiente, tá bom? Então, eu vou deixar disponibilizado aqui na descrição do vídeo o link direto para que vocês possam estar baixando o servidor de banco de dados SQL Server 2019, né? O Express, aí, esse que eu falei, tá? E basicamente a instalação é bem padrão ali do Windows, né? Avançar, você escolhe a instalação que você quer ali, o modelo, o tipo de instalação. Eu recomendo que escolha a básica, porque a gente não vai precisar de muito recurso aqui por hora, tá? E é isso. Tá? Esse arquivo, esse link direto que eu vou deixar na descrição é da própria Microsoft, tá? Então vocês vão cair diretamente no arquivo MSI, né? Que vai ter ali o executável, o instalador do SQL Server Express, tá? É uma versão online, em um arquivo pequenininho, vocês baixam 6 megas aproximadamente. Quando vocês baixarem ele e clicar nele para executar, ele vai ele vai abrir o instalador online, né? E de acordo com o que você escolher instalar, ele já faz o download direto da Microsoft e faz a instalação. Então, é bem simples, tá? Basicamente, avançar, tá bom? Dependendo da sua conexão, vai levar um pouquinho de tempo para ele baixar tudo e instalar, mas não é nada também tão exagerado não, tá bom? Eu já estou com ele instalado na minha máquina aqui, então eu vou só abrir. Além do SQL Server, né? Você precisa também ter um gerenciador, não é um SGBD, para que você possa gerenciar o seu servidor de banco de dados. Nesse instalador que eu deixei aqui, já vem os dois, tá? Já vem o SQL Server, o servidor propriamente dito, e o SQL Server Management, né? Que é o SGBD ali, que você já vai ter acesso gráfico, um ambiente gráfico ao seu banco de dados. Pode ter acesso via linha de comando também, mas eu julgo não tão necessário, porque, a não ser para rotinas específicas, claro, mas por agora, a interface gráfica vai nos servir muito bem, porque nela nós iremos executar instruções da SQL e é muito tranquilo, tá? Trabalhar com o SGBD gráfico do Microsoft, do Microsoft SQL Server, tá? Independente de ser Express, o Developer, a versão, enfim, paga, independente disso, tá? Então vamos lá. Desktop lista. OBS Studio. Estou aqui na minha área de trabalho, eu já tenho aqui o SQL Server na área de trabalho. MySQL Server Management Studio 17.6 de 21. Estou abrindo ele aqui com Enter, tá? Ele demora um pouco Data nome do servidor. Caixa. Beleza, ele abriu aqui. Authentic. Nome do servidor. Localhost SQL. O que acontece, pessoal? Quando a gente instala um servidor SQL Server local, a gente vai ter ali a gente vai ter os dados de conexão. Esses dados de conexão vai ser o quê? O servidor em questão, que no caso aqui é localhost. Localhost se escreve L-O-C-A-L, local, né? Sem espaço, tudo junto. A palavra host é H-O-S-T, que significa máquina, né? Não é máquina local, tá? Além disso, a gente vai ter usuário e senha, mas a gente não precisa, por hora, se preocupar em criar um usuário aqui. A gente pode aproveitar o usuário logado no Windows, que quando a gente liga o computador, a gente loga com o usuário, querendo ou não, tá? Ainda que seja um login automático, mas a gente loga com o usuário, tá? E a gente pode aproveitar desse usuário logado no sistema para se conectar ao banco de dados. O SQL Server permite isso.
tá? Em uma aplicação real, a gente não utiliza essa opção, tá? A gente realmente tem que criar um usuário ali no banco de dados. Isso aí a gente faz isso mais para frente, tá? Isso aí é um pouco avançado por agora. A gente cria um usuário, tá? E se conecta a nossa aplicação, a nossa API se conecta ao banco de dados com esse usuário. Mas por enquanto, como primeiro acesso agora, a gente vai aproveitar o usuário logado do Windows, tá? O tipo de usuário Windows, para se conectar no banco de dados. Então, como é que seria isso? Nome do servidor. Caixa de combinação recolhido. Aqui é o primeiro campo. A gente navega com Tab aqui por essa tela de conexão inicial. O primeiro campo é o servidor. O servidor, Ele. eu vou digitar aqui. Ele. L-O-C-A-L C-A-L. H-O H-O-S-T. S-T Barra invertida. barra invertida e vou digitar a palavra Express, tudo junto. SQL, Q-L. perceba que é maiúsculo, tá? SQL, Express. E-X. É XPRE P-R-E-S. S. S. Em branco. Beleza. Em branco. Digitei aqui. Vou dar um tab. Autenticação. Caixa de combinação. Autenticação com Windows recolhido. Alt mais T. Autenticação. Já está selecionado com as setas aqui, né? Autenticação do Windows. Se eu descer com as setas, eu vou ter outros tipos. Eu vou ter a autenticação do SQL Server, tá? Que é quando a gente cria um usuário. Tem a autenticação via Active Directory, que é o AD. Tá? Tem a autenticação via Azure, enfim. Tem vários tipos aí, tá? Eu vou deixar selecionada a opção Windows, né? Conectar botão Alt mais C. E por eu ter selecionado a opção Windows, ele não me mostra nenhum campo para eu colocar usuário e senha. Ele só iria mostrar se eu selecionasse aqui Autenticação. na autenticação a opção Autenticação do SQL Server. autenticação do SQL Server. Aí ele colocaria que se eu der um tab aqui, ó, Logon. Caixa de combinação recolhido. ele ia pedir o logon, que é o usuário, Senha. e a senha, tá? Com o tab eu estou navegando por essa janela aqui, por essa tela. Eu vou voltar aqui para Autenticação. autenticação, Autenticação do Windows. subir com as setas até a autenticação do Windows, Conectar botão e Alt. vou dar um tab até conectar e vou dar Enter. Indisponível. Detalhes do pesquisador de objetos Microsoft. Ele já conectou, tá? Isso aqui, essa janela aqui, é uma janela que a gente navega com as setas cima e baixo, direita e esquerda, porque é uma lista hierárquica. Nível 1 bancos de dados recolhido 1 de 6. Então eu posso navegar aqui pelos bancos de dados existentes, pelas tabelas, enfim. À medida que eu expando um objeto, ele mostra o que tem dentro desse objeto e eu vou expandindo dessa forma e recolhendo com seta para a esquerda. Mas eu não vou fazer nada disso, eu vou utilizar apenas código para trabalhar com isso aqui. Tá? Então eu vou abrir aqui a janela de query do gerenciador de banco de dados do SQL Server. Então eu vou apertar Alt aqui, Arquivo recolhido Alt mais. menu arquivo, vou descer até novo. Desconectar. Novo recolhido E. Esse está em português, né? Se for em inglês é new. Projeto. Não. Dei Enter aqui. Vou descer até Consulta com a conexão atual não marcar. consulta com a conexão atual. Se fosse em inglês, seria algo como query with connection no. Ou now, né? Tá? Dia SQL Creo 1.SQL Localhost Express.master Desktop 7G4LRLS Ricardo 57 Dia selecionado Teste editor edição TVU Provides a Visual Presentation Alt Teste Container Int editor em branco. Tá, isso aqui isso aqui é uma janela padrão de edição. D F F Vou apertar Backspace, ele apaga. F Tá? É uma janela de edição. em branco. Tá? É parecido com o editor de texto. Em branco. Tá? Então aqui eu posso digitar minhas consultas, as minhas instruções SQL. Tá? Seja ela qual for. E para executar a gente aperta F5, tá? Para ter acesso ao resultado quando é necessário, né? A gente aperta F6 e a gente consegue ler com as setas o que foi que aconteceu, tá? Se for um insert, ele vai dizer que a linha foi inserida, que a linha foi inserida. Se for um delete, ele vai dizer que foi deletado tantos registros de acordo com nossa query. Se for um select, ele vai retornar aqui um grid com os dados que a nossa query, nosso select retorna, tá? Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é criar o banco de dados, né? A gente não tem nada ainda aqui, tá? Então eu vou criar o banco de dados. Como é que a gente cria um banco de dados utilizando SQL? Isso está vindo sendo padrão aí em praticamente todos os bancos de dados, tá? C-R-E-A-T-E. A palavra create, né? C-R-E-A-T, espaço database. D-A-T-A-B-A-S-E, espaço. Eu vou chamar essa base de dados aqui, esse database de... eu vou chamar de Stock. E-S-T-P-I-I-P-P-S-E-E-S-T-P-P-O-Q-E. Na falta de criatividade, né, a gente usa esse livro. C-E-A-T-E-S-P-A-D-A-T-A-B-A-S-E, espaço.
create espaço database, espaço, É. o nome da base de dados que é stock. STOQE, em branco, em Beleza? branco. Vamos dar F5 para executar. E vamos apertar, ele fica mudo mesmo, tá? Vamos apertar F6 Guia, teste editor. e com a setinha para cima, Comandos concluídos com êxito. ó, setinha para comando. cima, ele fala comando Em concluído branco, com êxito, em branco. tá? Ele fala comando concluído com êxito porque não tem nenhum retorno para dar aqui. Ele não vai dizer que foi criada uma base de dados, ele só diz isso mesmo e tá tudo bem. Se tivesse dado errado, ele mostraria aqui o erro para mim, tá? Para eu voltar para a janela de edição, eu aperto Ctrl F5, Teste. tá? Create. Estou de volta aqui. Vou apagar aqui essa instrução, vou dar um Create. Ctrl A, vou dar um Em branco. Delete e vou agora acessar essa minha base de dados que eu criei, porque eu criei, mas ele não está ainda nessa base de dados. Então, qualquer coisa que eu for criar, eu preciso criar nessa base de dados chamada estoque. Mas para usar essa base de dados, eu preciso de uma instrução SQL chamada use, né? O SQL espaço estoque, que é o nome da base de dados, e F5. Teste editor edição tive. F5, F6 agora, para ver se está tudo certo. Guia, comandos concluídos com êxito. Beleza, comandos concluído com esse. É um comando. Teste. Tá? F5 de Em novo. branco. Apaguei aqui. E agora vamos criar nossa tabela. Tá? Nossa tabela de produto. Nossa primeira tabela vai se chamar produto. E, naturalmente, vai ser os itens, as coisas que a gente vai ter no nosso estoque. Água mineral, sei lá, celular, copo descartável, enfim, tá? Tudo que vier na cabeça aqui para a gente adicionar. Tá? Essa inserção vai ser feita via API, tá? Então vai ser mais fácil. Mas a gente precisa criar a tabela primeiro. Então vamos lá. À medida que eu for criando a tabela, a gente vai vendo aqui os campos que vão existir nessa tabela, né? Se depois a gente entender que a gente precisa adicionar novos campos, a gente faz isso tranquilamente aqui com instruções SQL, tá? Então vamos lá. Espaço. O comando create, né? Espaço, o objeto que eu quero criar, que agora é tabela, então vai ser table, T-A-B-L-E, espaço, o nome da tabela produto, abre parênteses, e os campos que vão conter essa tabela com seus respectivos tipos e outras coisas. Então vamos lá. Primeira coisa que nossa tabela produto vai ter é um ID, né? Então vamos digitar aqui. Vamos digitar. Vamos colocar aqui vamos colocar num padrão camel case, né? A primeira palavra, a primeira letra de cada palavra maiúscula, tá? Para ficar igual aos nossos objetos ali no C# quando a gente estiver lá fazendo mapeamento, tá? Isso é importante para o Dapper, tá? Inclusive. A gente chega lá já. Então vamos lá. ID. Espaço. Ele vai ser do tipo INT. É um int. Espaço. Tá? Ele vai ser primary key. Espaço. Y. Tá? Espaço. Primary key, porque ele é a chave primária. E ele vai ser auto-incrementável. Para eu dizer que ele vai ser auto-incrementável, eu utilizo a palavra Identity. identity, né? IDN de navio TITY. Identity. Em branco. Aqui, para ele poder fazer isso. Vírgula. Tá? Espaço. Vírgula, espaço, nome. Nome, no caso aqui é o nome do produto, né? Espaço. Espaço vai ser um varchar. VARCHAR. Abre parêntese. De quantos caracteres? Vamos colocar assim. 100 caracteres, vai. 0. Acho difícil dar mais do que isso, mas Fecha vamos colocar isso aqui. Vírgula. Tá? Espaço. Vírgula, espaço. Vamos colocar aqui marca. Espaço. VARCHAR. De Abre parênteses. sei lá, 30, vai. 0. 30. Fecha parênteses. Vírgula. Espaço. Vírgula. Vamos colocar aqui também, além de marca. O que a gente pode colocar mais de produto, hein? Pode sugerir também. Vocês podem sugerir também nos comentários, tá? Isso aqui é dinâmico, isso aqui é vivo, tá? Ainda que eu crie isso aqui, se vocês acharem importante alguma coisa que não está aqui, a gente altera depois em outros vídeos, tá? Então a gente vai mantendo isso aqui vivo, tá? Vamos lá. Marca, nome. Vamos colocar. Espaço em branco. Vírgula. Em branco. Vamos colocar modelo. 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 Espaço. Vai ser um VARCHAR.
Abre parênteses. Vou baixar de quanto? De 3. 30 também. 0. Fecha parênteses. Tá? Vírgula. E eu vou Espaço. colocar aqui data, D-A-T-A. criação. C-R-A-C-A-O. Espaço. Vai ser do tipo date, time, D-A-T-E-T-I-M-E. D-A-T-E, tudo junto, T-I-M-E, tá? Vírgula. Espaço. Vamos colocar aqui também data, D-A-T-A-A-L-T-E-R-A-C-A-O. altera cal. Aqui não tem acento, nem tio, nem nada, tá? Espaço. Também no tipo date time. D-A-T-E-T-I-M-E. E tem uma coisa importante que a gente não fez aqui, tá? É dizer se o campo é ou não obrigatório. Isso é importante, né? Porque tem campo que é obrigatório, tá? C. Então eu vou dar um home aqui. R-E-A-T-E. Espaço. Estou navegando aqui pela palavra create, pela minha instrução, né? T-A-B-L-E. Create table, Espaço B. espaço, R-O-D-U. T-O. Abre parênteses. abre parênteses, I-D. I. ID, N-T. do tipo Espaço I, B. tipo E. primary key, I-N-A-R-Y. Espaço K-Y. Espaço I-D-E-T-I-T-Y. Vírgula. e dizendo que ele é identity para poder ser auto-incrementável. E antes Espaço. da vírgula, eu vou colocar aqui, ó, I-S. Espaço. N-O-T. Espaço. N-U-L-L. Na verdade é só not Is. Espaço. I-S. Espaço. Vírgula. Espaço. N-O-T. Espaço. N-U-L-L. Null. Espaço T. Espaço T-O-N-I. Espaço Y. S-I-N-O-T. Espaço Inote. S-I-N-O-N. S-Y-T. Espaço N-O-T. S-P-U-E. Espaço. Vírgula. Espaço. Então ficou assim. C. Tab. Create, espaço table, Produto. espaço produto, abre parêntese, I. ID, D. espaço INT, que é o tipo do campo, I-N-T. Espaço. espaço primary, P-R-I-M-A-R-Y. né, que é primary key, Espaço. K. E-Y. Espaço I. e a palavra D-E-N. identity, né, Not. que é para dizer que ele é Espaço. auto-incrementável, N-O-T. Espaço. e a palavra N, not L, null, L. que esse campo não Vírgula. pode ser null, vírgula. N. Agora tem um campo nome, Marchar. que eu já disse que é espaço varchar, A-R-C-H-A-R. Abre parênteses. 0. 0. Fecha parênteses. sem, fecha Vírgula. parênteses, Espaço. e antes da vírgula, a palavra também. N-O-T. Espaço N-U-L-L. Porque o nome não pode ficar em L, branco. vírgula. Espaço. M-A-R-C-A. Espaço V. Marca também. A-R-H-A. Varchar, Abre 0. Fecha parênteses. de 30, Espaço. espaço, N-O-T. Espaço U-L-L. L, vírgula. Espaço. vírgula, M-O-D-E-L-O. Espaço. modelo. V-A-R-C-H-A-R. Abre parênteses. 0. Varchar Fecha 30 parênteses. Vírgula. também, Espaço. e Fecha vírgula. varchar, o modelo eu vou deixar opcional, tá? N-U-L-L. Vou deixar null, tá? Ele pode ser L, null. vírgula. Espaço. A-T-A-C-R-I-A-C-A-O. Data, Espaço D. criação, A-T-E-T. time. I-M-E. Vírgula. Espaço. Esse campo não pode ser null. N-O-T. Espaço N-U-L-L. Vírgula. Espaço A-T-A-L-T-A-C-A-O. Espaço D. A-T-E-T-I-M-E. Em branco. Date time É, também não pode ficar em branco. Esse pode, porque quando eu criar, esse campo não precisa ser preenchido, tá? É. Em branco. Então eu posso colocar Espaço. a palavra null N-U-L-L. Espaço. ou não colocar nada, tá? Ele já entende que é null, tá? Espaço. Em branco. Fecha parêntese, Espaço. L. Em branco. Espaço. L. Em branco. Fecha parênteses. fecha parêntese e F5, né? Vamos ver aqui o Dia. F5. Comandos concluídos com eles em branco. Beleza, a tabela foi criada, tá bom? Tanto é que se eu der um select aqui agora, S-E-C-D. Espaço. Asterisco. Espaço. F-O. M. Espaço. P-O-D-T-O. produto e F5, Teste. não vai ter nada na minha tabela. Eu apertei F5 e F6. Eu tô descendo com as setas, ele não fala nada, tá? É porque não tem nada aqui, tá? Tanto é que eu posso copiar, ó. Menu. Posso apertar menu de Copiar, texto, configurar, imprimir, copiar, configurar, imprimir, copiar. Em branco, 2, 0 linhas afetadas. Ele falou que tem 0 linhas afetadas, é porque não tem nenhum dado aqui. Como é que eu fiz isso, né? Eu apertei F6 de novo. Tá? Quando eu aperto F6 de novo, ele me mostra a quantidade de registros que tem. Ele fica alternando, né, entre o grid e as informações de resultado ali da query. Teste. Apertei F6 select, de novo, 1, ele voltou aqui para o resultado. Tá? menu. Deixa eu tentar Copiar, configurar, copiar, configurar, imprimir, copiar com cabeçalhos não marcados, CT, Ó, tem a opção aqui, copiar com dia, cabeçalho. S, Se eu copiar isso aqui Execu- e abrir um bloco E, novo T, P, A, A, P, T, O, N, E, O, T, P, A, D, texto, sentido, bloco, e colar, id, nome, marca, ele vai colar só as colunas. D, Ó. tab, ID, tab, N, O, M, E, nome, tab, tab, M, A, S, A, tab, marca, M, O, D, E, O, tab, modelo, tab, T, A, T, A, S, R, I, A, S, A, O, marca, A, S, A, I, S, A, S, R, I, A, S, A, O, tab, D, A, T, A, L, T, E, A, S, A, O, em branco, id, nome, id, com a seta para baixo não tem nenhum dado, porque, claro, a tabela está vazia aí. bloco N, S, Mas funcionou. Inclusive, é assim que tá? Eu falo de mim. É assim que eu gosto de ler os dados. Dá para ler pelo grid? Dá. Como se fosse uma planilha de Excel, uma tabela, né? De fato, isso aqui é uma tabela. Então eu consigo navegar com seta para baixo, para cima pelas linhas, direita e esquerda pelas colunas. Dá para fazer isso? Dá.
Mas eu gosto mais de copiar tudo e jogar no bloco de notas, tá? Aí vai de cada um e vai da necessidade. Vai ter hora que vai dar para ler assim, pelo próprio grid do SQL Server, e vai ter hora que vai ser mais interessante, por alguma razão, a gente fazer pelo bloco de notas, jogando lá o texto bruto mesmo, tá? Colunado, né? Da maneira textual mesmo, tá? Beleza, criamos a nossa tabela. Por hora é isso que a gente precisa, tá? Eu vou deixar aberta aqui a janela, não vou fechar, vou para a área de trabalho de novo. Visual Studio 2019 7, Microsoft Vou abrir o Visual Studio agora para a gente poder configurar Microsoft. Pronto. nosso App Settings com os dados de conexão aqui, tá? Arquivo. Deixa eu abrir o projeto. Sai projeto. Projeto aqui, nosso projeto. Arquivo sair projeto. Vou apertar Alt. Arquivo. Vou subir porque está mais perto. Sair projetos. Projeto Sair recente. projetos e soluções recentes expandido. Acessível. Seta para a direita e ver os projetos que tem aqui recentemente criados. Acessível.api.sln C. Users Ricardo Source Repust acessível.api 1. Acho que é isso daqui. Vou dar um Enter. Guia. Acessível.api. Pronto. Ctrl Alt L. Nível. Tá aqui a lista de pastas e arquivos. Este item nível 1 dependência property features recolhido saredes recolhido app settings. Pronto. Vamos ver se está buildando normal, né? Com Guia. Shift B. Tudo certo. Guia. App settings. Som recolhido. Ó o arquivo appsettings.json aqui. Guia. Eu vou dar um Enter nele aqui. Esse é o nosso arquivo de configuração, tá? Tudo que for relacionado a dados que a nossa aplicação precisa ter para funcionar corretamente, estarão aqui. Uma das coisas vai ser o banco de dados. Por hora, a gente só vai colocar isso no nosso App Settings, tá? E a gente consegue ler o que está nesse arquivo aqui com o C# através do objeto ou da interface iConfiguration, tá? A gente consegue ler isso aqui também tranquilamente, tá? Então, o que acontece aqui? Esse arquivo aqui ele já tem conteúdo, né? Log level. Default. Lembrando que isso aqui é um arquivo JSON. Abre chave. Abre chave. Origem aspas. Abre aspas. A chave. Login. Aspas. 2 pontos. Espaço. Abre chave. Em branco. Espaço. Default. Informação. Microsoft. Aspas. M-I-C-O-E-O-T. Aspas. 2 pontos. Espaço. W-A-R-N-I-N-G. Aspas. Vírgula. Isso aqui tem a ver com o log da aplicação, tá? Que a gente vai mexer com isso aqui depois. Microsoft. Eu poderia apagar ele todo, tá? Inclusive. Eu acho que eu vou fazer isso. Default. Em branco. Abre chave. Log default. Micro. Alô, Edios. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou dar um Ctrl A aqui para não complicar para vocês, tá? Eu dei um Ctrl A e delete para apagar, então aqui vai estar vazio. Tá? Então eu posso criar o que eu quiser aqui. Como é um JSON, a gente sabe que um JSON ele começa com abre chave. Tá? Em branco. Abre chave aqui. Abre chave em branco. E na outra linha eu vou criar a minha primeira chave. Eu vou colocar abre aspas e vou escrever Connection strings, connection só. Connection string. O Visual Studio até ajuda, porque esse aqui é conhecido dele, aspas. né? C-O-N-N-E-C-T-I-O-N. Connection S-T-R-I-N-G-S. string, Aspas. tá? Fecha chave. Fecha em branco. Fecha. Abre espaço. Abre em branco. Abre 2 pontos. Connection Aspas. string, fecha aspas, Espaço em branco. 2 pontos. Ele colocou uma chave aqui, mas eu apaguei. Espaço em branco. Tá? Aspas. Espaço. O meu vai ser mais simples. Espaço em branco. Connection string, fecha aspas, 2 Espaço pontos. em branco. Aspas. Abre aspas, fecha Aspas. E dentro aqui da abertura da aspas, eu vou colocar a minha connection string do banco de dados SQL Server. Isso é padrão, tá, pessoal? Essa connection string, ela é padrão. Não tem muito que a gente inventar. Então eu vou pegar aqui, fecha colchete. eu vou pegar uma fila assim aqui. Windows M. Modo script teste. modo de exibição. Upsetting connection strings. Espaço default connection. Connection string. Data source connection string. Data aspas. Data source. Copiei aqui. Eu vou colar aqui. Como é que vai ficar? Aspas. C-O-N-N-E-C-T-I-O-N. Connection string. S-T-R-I-N-G-S. Aspas. 2 pontos. Espaço. Fecha aspas. 2 pontos. Abre aspas. E agora eu vou colar o que vem aqui, ó. Aspas. Fecha chave. Como é que é isso aqui, Aspas. então? Connection strings. Data source igual a connection strings. Aspas. 2 pontos. Espaço. Aspas. Data source. Espaço. S-O-U-S-E. Igual. Isso aqui é o servidor igual L-O-S-T. Barra invertida. S. P-L-E-X-P-E-E-S. Express, tá? Lembra que a gente colocou lá no nosso SGBD para fazer logon? Ponto e vírgula. É igualzinho aqui. Ponto e vírgula. I-N-I-T-I-A-L. Initial. Espaço. C-A-T-A-L-O-G. Catalog. Igual. Isso aqui é o nome da base de dados, né? Igual a.
TI, SSI, selecionado, ele selecionado. Aqui está acessível, mas eu vou apagar e vou trocar por S, T, O, Q, ponto e vírgula, espaço. ponto e vírgula, espaço N, e T, E, G, E, A, T, E, D, espaço. Integrated Security. Igual, igual a true. Isso aqui fica assim mesmo quando eu utilizar a autenticação do Windows. Aspas. Tá? E Espaço. por esse motivo eu não Espaço. preciso colocar nem usuário nem senha. True. Tá? Se eu precisasse colocar usuário e senha, né? O Integrated Security seria false e eu precisaria passar o usuário e senha, então a connection string ficaria maior. Depois a gente vai fazer isso em outro momento, né? Quando a gente tiver a parte ali de criação de usuário no banco de dados, que já é um tópico mais avançado. Tá? Por enquanto, vai ficar assim. Aspas. Né? Aspas. Connection strings. Data, source igual, localhost, slash ponto e vírgula, init catalog igual, stock ponto e vírgula, integrated, security, igual, true, aspas, vírgula, aspas, fecha em branco, vírgula, vou tirar aspas, essa em branco, aqui porque eu não vou colocar mais nada, tá? Fecha aspas, na outra linha, select, eu vou colocar em branco, aspas, em branco, fecha chave, e acabou o nosso JSON por enquanto. Então, o nosso JSON é esse aqui. Ó. Primeira linha, abre chave. Aspas. Na segunda linha, a palavra, abre aspas. Espaço. Aspas. Connection string. CONNECTIONSTRINGS. Connection strings. Connection string, né? Abre aspas. Connection. String. STRINGS. Poderia ser qualquer outro nome aqui, tá? Mas eu coloquei Connection Strings porque é padrão mesmo das aplicações ASP.NET Core, tá? E ASP.NET normal, tradicional, né? Aspas, 2 pontos. Fecha aspas, 2 pontos, aspas. abre aspas e a Connection String do SQL Server. Data, source. Data, espaço, source, né? Igual, localhost. Localhost. Igual, L, O, A, L, H, O, S, T, barra invertida. 2 barras invertidas. SQL Express. S, ponto e vírgula. T. Integrated. Catalog, espaço, inicial, catalog. Aliás, initial, catalog. Espaço, catálogo igual, catálogo igual ao nome da variedade, que é isso. Igual, ponto e vírgula, espaço. Ponto e vírgula, integrated security igual, true, fecha aspas, aspas, em branco, fecha chave, linha, fecha chave. Em branco. Acabou aqui nosso JSON. Vamos dar um Dia. Shift B, D, buildou, tarefa settings, pontos, som, recolhi, dia, aqui, ó, nosso conteúdo. D. E é isso por hora. Então é isso por hora. No próximo vídeo, para não ficar tão longo, a gente vai lidar agora com a parte de código, né? A gente vai acessar a base de dados via C#, a gente vai criar nosso repositório para fazer para criar os métodos de insert, delete, select, tudo que for preciso, tá? Mas a gente precisava primeiro criar nossa tabela, nosso banco de dados, nossa tabela, e configurar nosso arquivo AppSettings para que tudo faça sentido depois, tá? Até o próximo vídeo, e é isso.